Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui em mais um domingo abençoado, nos preparando nesse momento para nós estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que vai falar sobre o Filho e o Espírito. Mas antes de nós vermos o conteúdo, o teor dessa nossa lição, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe de maneira muito especial. Senhor nosso Deus e Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, ser conosco, nos ajuda. Nós pedimos, ó Deus, derrama sobre nós uma porção da Sua sabedoria. Dai-nos, Senhor, entendimento para compreendermos a Tua vontade e cumprirmos os Seus desígnios. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, antes de nós vermos a lição de hoje, na capa de nossas lições está o assunto que nós vamos estudar esse trimestre, que é sobre a Santíssima Trindade. Nós estamos desde o início de janeiro, encerrando nesta e na próxima lição, o estudo sobre a Santíssima Trindade, falando sobre um único Deus que revela-se através de três pessoas eternas. Foram lições maravilhosas, estão sendo e será a de hoje, mas com certeza nós temos no dia de hoje uma porção do ensino da Palavra de Deus. Hoje o nosso texto áureo encontra-se em Lucas, no capítulo 1 e o versículo 35, que nos diz: "E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus." A nossa verdade prática diz que o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo capacita. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vamos então fazer a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se em Lucas, no capítulo 1, dos versículos 26 ao 38, que nos diz assim. Você pode ler comigo, irmão, na sua Bíblia, em Lucas 1 e 26, ou na sua lição mesmo, estão ali os versículos disponibilizados para nossa facilidade. Lucas 1 e 26 ao 38 nos diz assim: "E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Meus queridos irmãos, vamos receber nosso professor nessa manhã. Eu tenho certeza que será um ensino precioso para a nossa vida, para o nosso coração, em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Expresso aqui minha alegria, meu prazer estar aqui mais um dia para juntos com vocês, a gente aqui compartilhar com vocês desta aula, dessa lição. Hoje a nossa lição de número 12 do nosso primeiro trimestre de 2026. Já estamos quase chegando ao finalzinho do nosso trimestre de 2023
E eu tenho certeza que esse trimestre está sendo uma bênção para a sua vida, está sendo uma bênção para a nossa vida, porque esse trimestre está falando do Pai, Filho e Espírito Santo, que são os atributos de Deus que se manifestou. E nós estamos falando hoje aqui sobre a lição número 12, que tem por título O Filho e o Espírito Santo. E esse trimestre, queridos, ele está aqui tirando até mesmo dúvida de muitas pessoas. Nós temos visto em nossas salas de aulas presenciais muitas pessoas fazendo perguntas, muitas pessoas levando até anotado para a classe algumas curiosidades em relação à Trindade. E isso é muito bom, porque a gente vai aprendendo na nossa classe presencial e espero que hoje também a gente esteja hoje ajudando você aqui, compartilhando de alguma coisa que sirva de edificação para a sua fé, sirva de edificação para a nossa fé, para que nós possamos entender. Eu sei que esse trimestre ele é um pouquinho assim, para algumas pessoas, um assunto um pouco complexo, mas a palavra de Deus ela vai nos revelando sempre os grandes mistérios e nós vamos aprendendo. Então o nosso título da lição aqui que diz, nesse trimestre, sobre Pai, Filho e Espírito Santo, nós podemos sim aqui tirar todas as nossas dúvidas e hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o Filho e o Espírito Santo, que também é o próprio Deus. Quando nós falamos, é claro, do Filho, Jesus, nós estamos falando de Deus. Quando nós falamos do Espírito Santo, estamos falando de Deus. Não se separa Pai, Filho e Espírito Santo. É bom a gente entender isso, porque muitas pessoas, às vezes por falta de conhecimento, até acabam entendendo isso como Pai, Filho e Espírito Santo separados, mas não é assim, viu, queridos? A gente vai entender. Eu vou falar aqui já no começo da nossa lição uma coisa bem prática para você entender. Tem muitas pessoas que até nas nossas salas de classe presencial até já questionou que lá no céu você vai ver o trono do Pai, o outro trono do Filho e o outro trono do Espírito Santo. Então deixar já nesse comecinho de aula aqui, dessa IBD, que não é isso, tá? Lá no céu nós vamos chegar lá na Santa Cidade Celestial, nós vamos ver o trono de Jesus Cristo, e Deus está em Jesus, o Espírito Santo está em Jesus, porque o que acontece? Como diz no Apocalipse, João, quando ele subiu ao céu, ele viu o tabernáculo de Deus, e ele disse, eis o tabernáculo de Deus para com os homens. Então, queridos, para você já entender melhor, Deus é o Espírito Santo, e ele se fez carne, e Jesus é o tabernáculo de Deus. Eu acho que isso deixa bem claro. Então, quando nós chegar no céu, não vai ter 3 tronos, nós vamos enxergar lá o trono de Jesus Cristo, e ele é o Pai, ele é o Filho, e ele é o Espírito Santo. Então é bom a gente entender isso já nesse comecinho de aula, para você tirar algumas dúvidas, tá bom? E o nosso primeiro tópico aqui, meus irmãos, ele diz assim, olha, o Espírito Santo e a concepção do Filho. E o anúncio de Jesus, o anúncio do nascimento de Jesus, Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia. Então, aqui Lucas começa contando o nascimento de Jesus. O que aconteceu? Havia lá nesta cidade uma jovem chamada Maria. Essa moça, ela não era casada, ela estava prometida, noiva para José. E o que aconteceu? O anjo, ele vai até essa jovem e ele diz para ela, olha, você vai conceber e vai dar à luz a um menino. E o anjo Gabriel, ele foi bem enfático, ele diz, a sombra do Altíssimo
repousará sobre ti. Isso, queridos, é uma coisa assim que a gente só entende pela fé, porque uma moça virgem não tinha esposo, nunca tinha tido relação sexual, e foi exatamente ali que o anjo Gabriel foi mandado por Deus e disse para ela: olha, você vai dar à luz a um menino, e hoje, com tantas tecnologias que existe aí para as pessoas saberem o sexo da criança depois de alguns meses, né, está muito avançada a tecnologia. Hoje as pessoas costumam fazer aí o chamado chá de revelação nas famílias, no casal, para revelar para os amigos, para os familiares, o sexo da criança. Hoje a tecnologia, ela dá esse recurso para saber, mas antes não existia isso, porque isso foi inventado aí algumas dezenas de anos atrás, há poucos anos, aproximadamente 3 ou 4 décadas, que se pode saber o sexo da criança, mas aqui não, aqui o nosso Deus é aquele que sonda os corações, ele sabe todas as coisas, e o anjo Gabriel, ele já disse para Maria: você vai ter um menino, já falou o sexo da criança, e ele disse assim: olha, o seu nome será Jesus. Ele já dá também até o sexo da criança. E o que aconteceu aqui? Quando nós vamos para Mateus capítulo 1, versos 26, e ali por ali, 27, começando até do 18, a gente vai entender que o anjo, ele vai até um homem chamado José, que era o noivo de Maria. Então ele orienta José, ele diz assim: olha, José, não temas a receber Maria como sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, por que isso? Porque José, quando ele fica sabendo da gravidez de Maria, ele propôs em seu coração, em silêncio, deixar para que não desse escândalo, e ele propôs em seu coração, quem sabe, sumir ali da região da cidade e abandonar Maria. Mas o anjo vai até José e diz assim: olha, José, não temas receber Maria como sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, o anjo também diz que Maria, quando ela questiona com o anjo, que ela diz: como se dará isso se eu não tenho esposo, se eu nunca tive relação? O anjo então ele diz: olha, descerá sobre si a sombra do Onipotente. Então ele está fazendo aqui referência ao que aconteceu lá em Êxodo, quando a sombra de Deus, simbolizando a presença de Deus, estava no tabernáculo, a ponto de Moisés nem poder entrar no tabernáculo, porque a presença de Deus estava ali, e a presença de Deus, com essa matéria nossa, nós não podemos chegar perto, ela é irresistível, nós não conseguimos enxergar a presença de Deus com essa matéria. Então a sombra aqui do Altíssimo simboliza a própria presença de Deus. Então o anjo, ele orienta Maria e diz: descerá sobre ti a sombra do Onipotente. Então, queridos, voltando um pouquinho, quando o anjo vai falar com José e diz: olha, porque o que nela está gerado, isso é, José, não temas receber Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Primeira coisa, Jesus, olha só como que as coisas vão ganhando aqui, querido, nesse trimestre, um desfecho. Jesus é filho de quem? Ele é filho do Espírito Santo, porque se Maria concebeu do Espírito Santo, então Jesus é filho do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Deus é Espírito. Lá no princípio, quando você volta para o início da Bíblia, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso é, Deus é Espírito. Isso está também registrado em João 4:24. Deus é Espírito. Deus, ele
não tem um corpo físico, ele habitou em Jesus para reconciliar o mundo consigo mesmo. Nele estava toda a plenitude da divindade. Tudo o que era de Deus estava em Jesus. Fora de Jesus não havia. Certa vez, Felipe, ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. O Senhor fala tanto do Pai e nós queremos ver o Pai. Então Jesus, ele dá a seguinte resposta para Felipe, dizendo: olha, Felipe, eu estou convosco há tanto tempo e você ainda não me conhece, Felipe? Eu sou o Pai, eu sou o Filho, eu sou o Espírito Santo. E outra coisa, certa vez Jesus, ele para consolar, para dar segurança aos discípulos, ele diz assim: olha, eu não vos deixarei órfão. Entenda isso comigo, querido amigo que está nos vendo através das redes sociais. Quem que deixa um filho órfão? É o pai. Então Jesus, ele era o Pai, ele era o Filho e ele era o Espírito Santo. E vai mais além, ele diz assim: olha, eu não vos deixarei órfão, eu vos mandarei outro Consolador. Por que outro? Porque eu vou embora, vou ficar por um tempinho ausente, vocês vão ficar órfãos alguns dias, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós. É o que Jesus disse: olha, eu voltarei para vós e ficarei convosco. E mais do que isso, eu vou dizer para você, quando Jesus ele ficou 40 dias aqui na terra, ressurreto, ele, depois de 40 dias, quando aquelas pessoas que foram tiradas para fora da cidade, eles estão olhando para cima, e Jesus, então, a última palavra que Jesus disse assim: olha, eu estou indo para meu Pai, mas eu eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso caracteriza bem explicitamente que Jesus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Então, queridos, não se separa Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são atributos de Deus. Para a gente entender melhor, o Pai planejou a nossa salvação. O Filho veio e ele consumou a salvação, ele colocou em prática. E o Espírito Santo, ele está aqui para convencer a todos a respeito desta salvação. Então, é isso, queridos. Eu espero que você esteja entendendo isso. Parece um pouquinho confuso, mas não é. Então, quem que é o Pai de Jesus? É o próprio Espírito Santo. Então, para você entender melhor uma coisinha aqui, bem prática, que eu vou te explicar para você, Jesus, como homem, ele teve mãe, mas não teve pai, porque José, ele não foi pai de Jesus. Jesus é filho do Espírito Santo. Então, ele, como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. Agora, como Deus, ele teve pai, mas não teve mãe. Porque quando Jesus nasce, o profeta Isaías diz assim: olha, porque um menino vos nasceu. E aí ele diz em seguida: porque um filho se nos deu. Isto é, Jesus, ele não foi criado a partir do nascimento, ele já existia desde antes da fundação do mundo, porque ele é o próprio Deus, criador dos céus e da terra. Eu vou mais além disso um pouquinho. João, quando começa a escrever o seu evangelho, ele diz assim: porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é, uma explicação rápida sobre isso, ele diz assim: olha, o Verbo, a palavra, o Espírito, o próprio Deus, que é Espírito, ele queria cumprir a sua promessa de morrer na cruz pelos nossos pecados, e ninguém consegue pregar um Espírito, porque Espírito não é pessoa, é Espírito. Então, ele tinha que se fazer carne. Então, ele se autogerou no ventre de Maria. Então, ele foi aqui o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então, voltando um pouquinho agora, novamente retrocedendo, então Jesus, ele é filho do Espírito Santo. E o profeta, o anjo Gabriel, ele continua dizendo aqui: olha, Gabriel declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo. A esse respeito, o anjo lhe assegura:
que para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Então Maria, quando questiona ali com o anjo Gabriel, ela diz, mas como é que vai acontecer isso? Então o anjo Gabriel, ele assegura e ele conforta Maria e diz, Maria, fique tranquila, porque para Deus nada é impossível. E aproveitando, querido, essa fala, eu quero dizer para você que está vendo essa IBD através da internet, eu quero dizer que realmente para Deus nada é impossível, nada, nada, nada. Nosso Deus, Ele é capaz de todas as coisas. Quem sabe você tem uma situação na sua vida que ela é impossível, mas também aqui já aproveitando o texto de Lucas 1:37, quero dizer para você que para Deus nada é impossível. Eu espero que esta lição esteja sendo uma bênção para você. E nós vamos já para o nosso segundo subtópico, que diz assim, o Espírito como agente da concepção. Então, aqui nós já aprendemos que Jesus, ele é filho do Espírito Santo, isso é do próprio Deus. E aqui nós entendemos já agora, em Lucas 1:35, como já estudado, a sombra refere-se à presença de Deus, que está em Êxodo 40:35. E a pureza e a santidade do filho, o anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo, isto é, então o anjo diz para Maria, Maria, esse menino vai nascer santo. Então, aproveitando aqui, queridos, mais uma explicaçãozinha, eu quero dizer para você que o anjo diz para Maria, olha, ele nascerá santo. E o que quer dizer isso? Nós, como seres humanos, nós nascemos através da relação sexual entre homem e mulher. Não tem outro meio de nascer, a não ser Jesus, somente Jesus que nasceu de um milagre da concepção do próprio Espírito Santo. Mas nós, seres humanos, quando nós nascemos do desejo do homem e da mulher, então através da relação sexual, nós nascemos. E aqui tem um detalhe importante, todos, indistintamente, todas as pessoas, quando nascem, nós já nascemos com a natureza pecaminosa dentro de nós, porque nós herdamos isto lá do primeiro Adão, nós herdamos isto lá do pecado, da consumação do pecado no Jardim do Éden. Então nós nascemos com essa natureza pecaminosa, isso é, nós já nascemos pecadores. Por isso que Jesus disse assim, olha, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então, o que quer dizer isso? Se ele veio para que nós tínhamos vida, nós nascemos então mortos para o céu, para Deus, porque nós nascemos pecadores, nós nascemos com essa natureza pecaminosa. E quando o anjo, ele diz para Maria que o santo que em ti há de nascer, ele é santo, será santo, ele está dizendo, Jesus, a única pessoa que nasceu sem a natureza pecaminosa foi Jesus, porque ele foi ofertado pelos nossos pecados e ele não podia ter pecado. Jesus foi o único humano que ele se humanizou, Jesus, o nosso Deus, ele se humanizou e foi o único que conseguiu cumprir a lei na sua íntegra, porque a lei ela é acompanhada por 613 preceitos que são e era impossível de se cumprir, mas Jesus ele conseguiu cumprir todos os 613 preceitos da lei. Hoje a gente vê aí muitas pessoas dizendo que guarda o sábado, mas Moisés, Jesus diz assim que se você guarda um mandamento da lei, você é obrigado a guardar todos, porque senão se torna maldito. Então não adianta eu guardar o sábado, porque Moisés mandou guardar o sábado, mas aí eu não trago cordeiro para a igreja, porque hoje nós não precisamos mais disso, Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele morreu no lugar do cordeiro, ele foi ofertado, então nós não precisamos
trazer cordeiro para a igreja, trazer cabrito. Nós não precisamos hoje apedrejar ninguém, porque nós não estamos mais no tempo da lei, então nós não precisamos mais fazer sacrifícios que se fazia lá no passado. Então nós vivemos hoje pela graça de Deus. Eu não preciso hoje ofertar sacrifício, porque Jesus ofertou sacrifício. A única coisa que eu preciso fazer é sim ofertar os nossos corpos em sacrifício vivo a Deus. É a única coisa que eu preciso fazer, porque o Espírito Santo, hoje, ele habita em mim e ele habita em você. Então é isso, como já estudado a sombra, se refere à presença de Deus e à pureza e à santidade do Filho. O anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo. E o anjo lhe indica que ele seria separado para a consagração do serviço. Então a palavra santo quer dizer separado. E Jesus, ele nunca pecou. E o nosso subtópico 3 diz assim, olha, a pureza e a santidade do Filho. E o Cordeiro sem defeito e imaculado. Somente ele foi capaz de cumprir a lei. Por isso que quando João, ele vê Jesus passando, ele diz assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto é, João estava falando para o povo Israel, olha, esse Cordeiro aí, ele é o Cordeiro, vocês ficam de olho nele, porque este Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós precisamos entregar os nossos corações a Jesus Cristo, nós precisamos estar com a nossa vida num processo de santificação todos os dias da nossa vida, porque a nossa vida, ela é um processo de santificação. Não é quando você aceita Jesus, você não fica pensando que você aceita Jesus, você não vai mais pecar, não, você vai viver a sua vida num processo de santificação. E este processo, meu irmão, ele é um processo que vai até do começo da nossa vida, da nossa santa religião, ele é um processo que vai durar todos os dias da nossa vida. Esse processo ele não vai terminar, porque o dia que terminar nós vamos ser arrebatados para o céu. E o nosso segundo tópico diz assim, olha, o Filho é a sua revelação com o Espírito Santo. O nosso comentarista aqui ele diz assim, ó, ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o ministério do Filho, porém o Verbo não começou a existir em Maria, pois ele já é eterno. É aquilo que nós falamos aqui na nossa introdução. Quando o nosso comentarista da lição, ele lhe assegura que o Verbo se fez carne, isso não quer dizer que o Verbo começou a existir quando o anjo Gabriel conversa com Maria. Ele já existia, ele apenas cria um tabernáculo chamado Senhor Jesus Cristo, e ele deu um nome que é sobre todos os nomes. Deus habitou em Jesus, ele reconciliou o mundo consigo mesmo, e ele se fez carne, e ele habitou entre nós. Então, ele já era desde antes da fundação do mundo. Esse Jesus que foi crucificado, ele já era desde antes da fundação do mundo. Algumas profecias, quando você vai lá no Antigo Testamento, o profeta dizendo assim, que o Senhor tem os seus caminhos na tormenta do mar, ele acalma o mar e a tempestade. Isso se cumpre nos evangelhos, quando Jesus ele caminha sobre o mar. Quando o Senhor fala, eu sou o bom pastor, isso se cumpre, porque o salmista diz assim, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o próprio Deus aqui habitado em Jesus, ele diz assim, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E muitas outras profecias que foi profetizada pelos profetas, se cumpre com o nosso próprio Jesus. Então, agora o nosso segundo subtópico, o Espírito Santo capacita o Filho. Cada palavra proferida, cada milagre realizado e cada perdão ministrado está aqui revelando agora
o próprio Deus encarnado fazendo milagre, porque só Deus pode fazer milagre, e ele fez milagre. Quando ele habitou em Jesus, quando o Emanuel esteve aqui, os paralíticos andaram, os mortos ressuscitaram, os mudos falaram, e muitos outros milagres, os leprosos foram purificados. Por quê? Porque ele era o próprio Deus aqui encarnado, ele era o próprio Emanuel conosco. Cada milagre realizado, cada demônio expulso e cada perdão ministrado. Então, quando Jesus perdoava pecado, muitos escribas e fariseus, eles diziam assim: olha, como que ele ousa perdoar pecado se só Deus pode perdoar pecado? Eles não entendiam que ali estava o próprio Deus. Certa vez, quando desceram ali um paralítico pelo telhado, Jesus ele disse para o paralítico: olha, perdoados estão os seus pecados. Então, aqueles homens em seus pensamentos começaram ali a murmurar. Jesus, conhecendo o pensamento deles, diz assim: olha, por que é que vocês pensam entre vós que só Deus pode perdoar pecado? Fiz isso para você que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Isso é, eu sou o próprio Deus, eu sou o Espírito Santo, eu sou o Pai, eu sou o Filho e eu sou o Espírito Santo. Mas muitas pessoas não entendiam isso. Eles não se davam conta de que o próprio Deus encarnado, e certa vez, porque até mesmo não dizer que Maria, ela até estava ali aos pés de Jesus adorando o próprio Deus, mas a sua irmã Marta, ela não entendeu direito que o próprio Deus encarnado estava dentro de sua própria casa, pois ela deixa ali e vai cuidar dos seus afazeres. E mais uma coisa, meus irmãos, para a gente entender isso, eu estou aqui dando alguns detalhes para você. Quando Jesus ressuscita, tinha um homem ali que ele era meio incrédulo, chamado Tomé, e quando ele fica sabendo que Jesus tinha ressuscitado, ele diz assim: olha, pois eu só acredito vendo. Se eu não ver e não tocar nele, eu não acredito. E olha que maravilha, que lindo isso, está lá no final do Evangelho de João. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos dentro de uma casa e Jesus se coloca ali no meio deles. Então ele diz para Tomé: olha, Tomé, olha aqui a minha mão, Tomé, e veja as marcas da cruz, da crucificação. Toque aqui, Tomé, porque você vai ver que um espírito não tem carne, mas eu tenho. Então, quando Tomé ele toca ali, ele vê as marcas, ele faz a seguinte declaração, ele diz assim: Senhor meu e Deus meu. Quando ele faz essa declaração, ele não é contestado por Jesus. Jesus podia dizer: olha, Tomé, você está equivocado, eu não sou Deus, eu sou Jesus. Mas ele não fala. Por quê? Porque ali estava o Pai, estava o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus é o Pai, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo. Não se separa Deus. E o nosso segundo subtópico diz assim: o Filho e o poder do Espírito Santo. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência. Jesus aqui nos dá, querido nosso comentarista, ele nos dá aqui uma fala do exemplo do próprio Filho, que Jesus veio, Deus veio para nos dar exemplo. E quando Jesus veio ao mundo, ele mostra para nós o exemplo de que ele se colocou como dependente do próprio Deus, como Filho de Deus, como o próprio Deus, mas ele se coloca como dependente de Deus e ele dependeu de Deus. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, muitas vezes, às vezes a gente se acha prepotente, se acha autocapacitado, e por que não dizer que até algumas pessoas soberbos, arrogantes, se acham aí muito autocapacitado, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra, nos prova que somos altamente
capacitados por Deus. Se Deus tirar o fôlego de vida de nós, acabou, nós vamos deitar. Daqui algumas poucas horas vão ter que ser sepultados, porque ninguém suporta ficar perto, porque cheira mal. Então o fôlego de vida é Deus que nos dá. Então nós somos altamente dependentes de Deus, nós somos necessitados de Deus. E o nosso terceiro subtópico aqui, o nosso terceiro tópico diz assim: a Trindade e a missão redentora. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente. Isso é lindo. Em Gálatas 4, versos 4 e 5, diz que o Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. Então está aqui o nosso comentarista, muito bem explicado, está nos mostrando aqui que o Filho, isto é, o Verbo, Palavra, Espírito Santo, ele assume a carne, ele toma o corpo chamado Senhor Jesus Cristo e ele vem reconciliar o mundo consigo mesmo. Tudo o que era de Deus estava em Jesus. Fora de Deus não tinha outro. Fora de Jesus não tinha outro, e fora do Espírito Santo não tinha outro. É Pai, Filho e Espírito Santo, e é Deus se formando Pai, Filho e Espírito Santo, e é Pai, Filho e Espírito Santo se formando em Deus. Então isso é muito lindo. É a Trindade manifesta de Deus como o único Deus, mas cada um cumprindo o seu propósito. O nosso segundo subtópico diz assim, olha, que o Espírito revela e exalta o Filho. O comentarista está dizendo aqui que o Espírito Santo, como o próprio Deus, ele exalta o Filho e ele autentica a soberania de Deus como Rei. E o nosso terceiro subtópico, já para a gente já começar a ir para o final, diz assim, olha, a fé e a submissão do crente. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Isto é, meus queridos amigos, nós entendemos que nós explicamos hoje, através dessa IBD, que Deus, ele planejou a salvação do homem, Jesus, ele cumpriu e o Espírito Santo, ele executa. Então, isso foi feito pela Trindade, o plano da salvação. Jesus veio, ele morreu em nosso lugar e ele nos oferece a vida eterna. Só que o comentarista aqui, muito bem explicadinho, está dizendo que esta salvação, ela requer uma resposta de nós, seres humanos. Tem muitas pessoas que acham que a salvação, ela é automática. Desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, já está tudo consumado, todos os seres humanos vai ser salvo. Aqueles que muitas vezes morrem com alguns pecados, eles vão para o purgatório, e aí depois de mortos a gente coloca ali alguns rituais, algumas rezas para a alma daquela pessoa que morreu, e a gente faz aí as missas do 7º dia, do 30 dia, e a gente faz alguns sacrilégios, e aquela alma que foi para o purgatório, ela sai do purgatório e ela vai para o céu, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia vai dizer em Hebreus que depois da morte, a única coisa que segue é o juízo. Então, a salvação da nossa alma, ela foi colocada para nós, mas isso requer uma resposta de nossa parte. Nós precisamos atender isso e entender e dar uma resposta e dizer, sim, Senhor, eu quero, eu te aceito, eu renuncio o mundo, eu renuncio a minha vida de pecado, eu renuncio a minha vida do vício, do cigarro, da droga, da bebida e de tantas outras coisas. Eu renuncio, querido Deus, tudo aquilo que serve de empecilho para a minha salvação, e eu quero sim ser salvo, eu vou viver uma vida num processo de santificação. Então isso é a resposta que Deus requer de nós, não é automático. O homem precisa aceitar, o homem precisa sim renunciar, ele precisa sim entrar
pelo caminho que se chama Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a salvação da alma, ela não é automática, ela requer uma resposta de nossa parte. E nesta manhã, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, depende do dia que você está vendo essa pré-aula, eu quero te dizer para você que esta salvação também, ela não é exclusividade de algumas poucas pessoas. Essa salvação, ela não é exclusividade de uma determinada igreja. Esta salvação, ela não é exclusividade de alguns grupos que se denominam aí a exclusiva noiva do Cordeiro. Não, esta salvação, ela está colocada independentemente da placa de igreja, independentemente do nome denominacional. Esta salvação, ela só está em Jesus. Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho a não ser Jesus. A igreja, ela não salva ninguém, o dízimo não salva ninguém, o pastor não salva ninguém, quem salva é somente Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho, ele é apertado, mas quando você entra por ele, lá na frente ele se torna um caminho largo. Então, meu querido amigo, neste dia, o nosso desejo aqui da nossa equipe da EBD é que você tome essa iniciativa hoje, que você responda a este chamado da salvação, que foi planejada por Deus, foi consumada por Jesus e hoje está sendo ofertada pelo Espírito Santo. O nosso desejo aqui da nossa equipe da EBD é que você tome uma decisão hoje e aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Nosso desejo é que você responda ao chamado desta salvação e que você passe a fazer parte dessas pessoas que estão aguardando o arrebatamento, que você faça parte daquelas pessoas que um dia irão herdar a salvação. E uma última coisa, esta decisão, meu amigo, você precisa tomar enquanto você é vivo, porque depois da morte não resta mais sacrifício. Depois da morte você já fez a sua escolha e ninguém poderá fazer nada por você. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua empresa, seus negócios, que o Espírito Santo te ilumine em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu, de nós nos reunirmos aqui essa manhã, aprendermos um pouco da sua palavra e com certeza crescermos na fé. Esse é o objetivo da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de nós orarmos, fazermos o encerramento da nossa aula de hoje, eu quero convidá-los, meus irmãos, minhas irmãs, para que nós que somos amantes da Escola Bíblica Dominical, contribuamos com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das nossas contas, a nossa chave Pix, que é uma grande facilidade hoje, e aí os irmãos podem encaminhar seus dízimos, suas ofertas, abençoando a obra de Deus, a obra missionária, e também, nós temos a certeza bíblica disso, receber de Deus bênçãos especiais. O Senhor ama os que dão com alegria e os recompensa na mesma proporção. Deus é um Deus justo, meus irmãos, e ofertarmos, contribuirmos, atrai muitas bênçãos para a nossa vida. Também, meus irmãos, eu quero convidar, se por um acaso há entre algum dos nossos telespectadores, dos nossos irmãos e irmãs que estudam conosco essa nossa lição e que ainda não nos visitou, não conhece uma das nossas igrejas, a nos fazer essa visita. Nós temos cultos aqui no nosso templo sede, na Vila Guarani, toda terça-feira, toda quinta-feira e todo domingo também, a partir das 19 horas, e nas nossas congregações, nos bairros da nossa cidade e das cidades circunvizinhas. Nós temos cultos semanais ao longo da semana e também no domingo um grande culto da família a partir das 19 horas. Deus tenha abençoado e eu tenho certeza que você vai vir, vai cultuar, sentir a presença de Deus e ir embora para a sua casa muito melhor do que você entrou. Lembrando também que nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical presencial em todas as nossas igrejas no domingo pela manhã a partir das 8h30. Então você que tem o desejo e que ama aprender a palavra de Deus, este é o trabalho certo para você e para a sua família.
Nós temos classes desde o departamento infantil até mesmo os idosos. Então você pode, dentro das faixas etárias, vir para a Escola Bíblica Dominical, trazer seus filhos, netos, sobrinhos, jovens, adolescentes, e com certeza haverá um ensino sistemático da Palavra de Deus para a faixa etária da sua família, e você vai ser abençoado com esse ensino tão rico. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoá-los. É sempre um prazer tê-los conosco aqui na Escola Bíblica Dominical. E agora, feche os seus olhos, nós vamos orar em gratidão a Deus e encerrar essa nossa escola de hoje. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por sua presença, obrigado, Senhor, pela porção de sabedoria que nos deu para compreendermos este ensino e guardarmos a Tua palavra. Continua abençoando a mim, a todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical Online e a todos os irmãos e irmãs que acompanham, que estudam, que frequentam este ambiente virtual para aprender a Sua palavra. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que vocês tenham um domingo abençoado por Deus. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.